Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 30. Vou fazer a leitura aqui. Um momento. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei se respondeu aos astrólogos: Esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem monte de entulho. Mas, se revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês conseguiram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Amém. Obrigado, Mateus. Uma leitura longa, né? Mas que se faz necessária para a gente meditar um pouco em cima dessa situação. Nós temos um decreto de um rei insano, né? Que queria que os seus magos, os seus astrólogos, não só lhe falassem o significado do sonho que ele teve, mas também que contassem o próprio sonho, né? Isso é impossível de ser feito. E então eles receberam a sentença de morte. Isso afetava também Daniel, seus amigos. Eles buscaram a Deus
e Deus revelou a Daniel o sonho, e que consequentemente contou ao rei, e o decreto não foi executado, né? É uma história muito interessante que eu gostaria de meditar um pouco em cima dela para ver algumas características de Deus e que nos revela algumas situações e nos revela coisas muito além do nosso conhecimento, né? E eu queria começar a gente falando um pouquinho sobre uma outra história, que está no livro de Jonas. O livro de Jonas, todos nós conhecemos, conta a história de um profeta que se viu no lugar errado, na hora errada, pelo menos na perspectiva dele, né? Porque, segundo Deus, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele foi chamado por Deus para ir a uma nação que não era a sua, uma nação, na verdade, que era inimiga de Israel, e uma nação de quem ele não gostava, e ele foi chamado a Deus para ir pregar essa nação. E ele faz exatamente o contrário, ele vai para o lado oposto de que era a nação de Nínive, né? E nós sabemos como é que a história se desenvolve. Deus opera através de várias situações, traz Jonas de volta para o caminho onde ele deveria ter andado desde o início. Ele prega a nação, e ele foi exatamente o homem certo no momento certo. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram também pessoas certas no lugar certo, colocadas ali por Deus, mesmo que, humanamente falando, isso poderia parecer exatamente o contrário. Eles eram cativos, eles haviam sido levados cativos da nação de Israel para a Babilônia, e então eles estavam numa nação que não era deles, aprendendo uma cultura que não era deles. Eles poderiam se sentir no lugar errado, na hora errada, mas na verdade eles estavam no lugar certo, na hora certa. E a maneira como eles se viam e também, consequentemente, agiam foi determinante nesses acontecimentos que sobrevieram a eles. Eles poderiam ter se limitado ao fato de que eles eram prisioneiros, mas ao invés de se verem como prisioneiros, eles se viam como missionários do Deus vivo. E eles fizeram da vida deles um testemunho vivo do único e soberano Deus. Esse Deus soberano é aquele que detém todo o conhecimento. E ele poderia livrá-los daquela situação se ele assim decidisse. Situação essa que ultrapassava em muito a capacidade deles. Por quê? Nós vemos nesse texto, talvez se nós tivermos que pegar um grande ensinamento desse texto, é que Deus, ele é soberano. E como Deus soberano, ele detém todo o conhecimento, ele detém todo o poder, e ele pode nos livrar de situações que são muito além da nossa capacidade. Nós vemos isso na situação que se apresenta a Daniel. Era uma situação cujo resultado seria uma sentença de morte. O rei, como nós vimos, ele tem um sonho, ele se perturba, ele quer saber o significado desse sonho. Ele não consegue dormir direito, e ele chama todos os magos, os astrólogos, os sábios do seu reino, para que eles lhe falassem o significado desse sonho. Mas não somente isso, ele não quer ser enganado pelos magos, ele quer saber de fato o que o sonho significa. Então, ele ordena, na verdade, que esses magos, esses astrólogos, esses sábios, lhe contem o sonho. E isso, como nós vimos, já falamos, é humanamente impossível. E então o rei emite esse decreto de morte para todos eles, porque ninguém tem condições de fazer isso. E isso afeta Daniel. E isso não tinha nada a ver com Daniel, não tinha nada a ver com Misael, Ananias, não tinha nada a ver com eles. Mas a situação simplesmente apareceu. E quantas vezes na nossa vida nós não temos que lidar com situações que simplesmente aparecem? Nós não temos controle sobre isso. Eu sei que muitas vezes nós temos a responsabilidade por alguns problemas que nos sobrevêm, decisões erradas, decisões impensadas,
Mas nesse caso aqui, Daniel e seus amigos, eles não tinham absolutamente nada a ver com esse problema que apareceu de repente na frente deles. E na nossa vida isso também acontece. Há muitas situações que se apresentam sobre as quais nós não temos o menor controle. E esse problema, para Daniel e seus amigos, era um problema humanamente impossível de se resolver. Como que alguém pode adivinhar o sonho de outra pessoa? Você dar o significado desse sonho já é complicado. E ainda mais adivinhar o sonho. E tanto que os sábios da Babilônia, eles falaram para o rei, olha, ninguém nunca, rei, nunca na história da humanidade um rei pediu tal coisa, porque isso é simplesmente impossível de acontecer, de alguém revelar o sonho de outra pessoa. E o próprio Daniel disse isso. No versículo 27 também, ele falou que o que o rei pediu era impossível para qualquer pessoa fazer. E todos nós já enfrentamos situações, problemas que são humanamente impossíveis de se resolver. Todos nós já passamos por isso. Às vezes, a gente pode estar passando, alguns de nós podem estar passando por isso nesse momento, enfrentando uma situação, um problema que é humanamente impossível de se resolver. E Daniel teve ciência disso. Mas Daniel, ele conhecia o seu Deus. E ele sabia que Deus tinha solução, se ele assim desejasse agir. Então, o que Daniel fez? Vou pedir ao Mateus que projete aí os versículos 17 e 18, para a gente ler o que eles fizeram. No versículo 17 e 18, fala assim, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, Daniel e seus amigos, eles fizeram a coisa certa, eles clamaram a Deus. Daniel foi aos seus amigos, assim como nós devemos ir aos nossos irmãos quando nós enfrentamos situações difíceis, situações que são humanamente impossíveis de se resolver. Nós somos uma família, nós precisamos agir como tal em situações que desafiam a nossa fé. Nem sempre a nossa fé vai estar forte, mas quando a gente vive em comunhão, enquanto família, às vezes, quando eu tenho dificuldade de crer, a fé do meu irmão crê para mim e me ajuda no momento de dificuldade, no momento onde, de repente, eu me deparo com uma situação que é simplesmente humanamente impossível de se resolver. Nós precisamos estar juntos nas celebrações. Nós tivemos uma grande celebração hoje, estivemos juntos virtualmente, alguns poucos lá presencialmente, mas nós estivemos juntos. E é muito bom quando nós estamos juntos, durante esses momentos de comunhão, de celebração. Mas a gente precisa estar junto também nos momentos difíceis. Às vezes as pessoas elas têm a tendência de se isolarem no momento de dificuldade. Você não tem que se sentir como você tem que estar forte o tempo todo. Às vezes você pode abrir seu coração e falar, olha, está difícil para mim. E a gente precisa passar por isso juntos. E Daniel decidiu passar isso junto com os amigos dele. Pessoas que também tinham vindo de Israel e que criam no mesmo Deus que ele cria. E uma vez que fizeram isso, foram buscar a Deus, nós vemos no versículo 19. O versículo 19 diz o seguinte, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, e aí ele faz uma oração. Então, Deus revelou o mistério a Daniel. Ele agiu soberanamente no momento certo dele. E a nossa confiança, ela não deve se basear no fato de que Deus fará o que nós queremos que ele faça, ou que nós achamos que precisa ser feito, mas sim no fato de que ele é Deus, e nós não somos. Pronto. Ele é Deus. Se ele quiser, ele faz. Agora, ele pode não querer. E eu me preocupo um pouco quando a gente, às vezes, até a gente compartilha algumas bênçãos que
que nós recebemos, e a gente tem a gente tinha aí alguma petição, alguma coisa difícil, a gente orou, e Deus nos concedeu aquilo. E aí, às vezes a gente fala assim, Deus é fiel, ele me deu isso. Aí fica a pergunta, e se Deus não tivesse te dado, ele seria infiel, então? Será que a fidelidade de Deus é baseada naquilo que ele faz por nós? Não é. A fidelidade de Deus é baseada naquilo que ele faz, porque ele é Deus, Deus soberano. O compromisso dele é com ele mesmo. Deus é fiel a si mesmo. E muitas vezes, obviamente, essa fidelidade de Deus, ela nos abençoa. Muitas vezes nós recebemos aquilo que nós queremos, ou o que precisamos, mas o fato é, Deus é soberano. Ele poderia ter decidido não salvar Daniel, não revelar o mistério a Daniel, mas ele decidiu revelar. Então nós temos que saber que Deus tem a capacidade de fazer as coisas, mas o fato que ele faz ou não faz não muda a sua fidelidade, não muda quem ele é, não muda o seu poder, a sua soberania. E nós precisamos nos submeter a essa vontade de Deus. E é claro, nós vamos buscar, nós vamos pedir. O próprio Jesus falou para a gente pedir. Falou para a gente pedir, nós devemos pedir, nós devemos buscar, devemos orar juntos. E quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele está no meio de nós. Então nós temos essa liberdade para pedir. E muitas vezes Deus vai nos conceder. E ele fez assim com Daniel. Ele revelou o mistério a Daniel, algo soberano, totalmente impossível de se acontecer humanamente falando, mas Deus assim fez. E o que acontece depois que Deus faz isso? Daniel louva a Deus. Daniel, ele tem uma postura de agradecimento, de louvor a Deus. Nós vemos nos versículos 20 a 22 que Daniel, ele reconhece a grandeza e a sabedoria de Deus. Ele diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu gosto demais desse versículo, que fala que ele conhece o que jaz nas trevas, ou seja, coisas que nós não temos a menor ideia. Para a gente é treva, nós não sabemos. Mas a luz mora com Deus. E às vezes, por sua graça, um pouco dessa luz respinga nos acontecimentos e nós conseguimos ver as coisas que Deus revela. Isso é maravilhoso. Nada do que nós somos ou temos é nosso. Toda boa dádiva, ela vem de Deus, como a Bíblia assim nos ensina. E Deus concedeu essa boa dádiva a Daniel. E Daniel louva a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua sabedoria. E Daniel também, além de reconhecer a grandeza e a sabedoria de Deus, Daniel dá graças a Deus, porque Deus revelou o mistério para ele. Daniel tem um coração agradecido. Não há nenhuma dúvida para Daniel de quem é o mérito pelo acontecido. Versículo 23 fala assim: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Não há nenhuma dúvida para Daniel que o mérito disso vem de Deus. Então, ele tem um coração agradecido. E eu acho interessante também que Daniel fala com Deus: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Daniel, ele recebeu a doutrina sobre Deus, o conhecimento de Deus dos pais. E ele estava experimentando ali algo dele. É muito legal quando nós vemos os nossos filhos, por exemplo, que são criados no Evangelho, eles tendo suas experiências com Deus, eles tendo situações que eles vão aprendendo. Isso é muito legal. E Daniel estava aprendendo um pouco mais desse Deus. Deus que foi o Deus dos seus pais e que era o Deus dele também. E Daniel tem um coração agradecido
a esse Deus. E a consequência disso é que Daniel glorifica a Deus com a sua vida. Deus age, e Deus faz o que só ele pode fazer. Mas há sempre uma atitude, há sempre ações que cabem a nós. É interessante quando Jesus, por exemplo, ele ressuscita Lázaro, ele fala com as pessoas que estavam lá perto para remover a pedra do túmulo. Imaginem comigo, o Deus que ressuscita alguém dos mortos, ele não poderia simplesmente remover a pedra também? Seria até um impacto maior, né? Imaginem comigo, ele simplesmente faz lá um gesto e a pedra se despedaça ou se move de um lugar para o outro, mas ele não fez isso. Ele falou, vão lá, removam a pedra. Então Deus faz o que só ele pode fazer, mas cabe a nós sempre alguma coisa também. E cabe a nós buscar de Deus o que cabe a nós fazer. Nós devemos fazer isso, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos agir com fidelidade, buscando sempre a glória de Deus em resposta aos seus atos, em resposta à sua bondade, em resposta à sua graça que é derramada sobre nós. 1 Coríntios 10, 31 fala, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos meditado um pouco sobre isso nas aulas do Nutri, sobre uma vida em estado de adoração. A gente sabe que adoração não é só cantar. Cantar faz parte, mas é uma parte muito pequena. A nossa vida, ela deve ser vivida em um estado de adoração. E quando nós agimos, tendo a glória de Deus como nosso objetivo, nós estamos vivendo uma vida em estado de adoração. E Daniel glorifica a Deus com sua vida. E o que ele faz? Ele revela o mistério ao rei. Lá no versículo 29, ele vai lá conversar com o rei. E o que ele diz para o rei? Ele diz o seguinte, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Deus quis, por sua soberana vontade, mostrar ao rei Nabucodonosor o que aconteceria no futuro. E ele fez isso através de um sonho que para ele era incompreensível. E Deus assim fez. Então Daniel vai lá e conta para o rei. Mas Daniel não pega o mérito disso para ele. Ele mesmo disse que humanamente isso é impossível. Ele, na verdade, ele dá todo o mérito a Deus. Por quê? Porque a glória é de Deus, sempre. Se nós somos usados, é porque ele faz isso em sua soberania, em seu amor, em sua graça. Mas tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser consagrado a Deus e usado para a glória dele, na edificação, no reino, no avanço do reino. Tudo tem que ser direcionado para Deus e para a sua glória. E Daniel faz isso. Ele deixa bem claro para o rei que realmente não há nenhum homem capaz de fazer o que ele tinha feito. E como os sábios, os astrólogos tinham dito para o rei também. Mas Daniel dá esse mérito a Deus. E que nós possamos fazer isso também, né? Nessas coisas na nossa vida que são impossíveis de se resolver, né? Quando elas acontecem, que nós possamos dar a glória a Deus, dar o mérito totalmente a Deus, né? E para concluir, meus irmãos, algumas coisas que nós falamos aqui que eu quero relembrar. Nós iremos enfrentar situações fora do nosso controle e além da nossa capacidade. Talvez nesse momento você esteja enfrentando uma situação que é totalmente fora do seu controle e que é além da sua capacidade. Mas nós temos que nos lembrar que Deus é soberano e nenhuma área da nossa vida foge ao seu controle. Pode parecer às vezes que sim, pode parecer às vezes que Deus esqueceu da gente, mas ele não se esqueceu. Deus está no controle de todas as coisas, assim como ele estava no controle da situação que envolvia Daniel e seus amigos. Ele está no controle de todas as situações que nos envolvem, todas as situações que fazem parte do nosso dia a dia. Nós podemos, e não só podemos, nós também devemos contar com os nossos irmãos
em momentos de dificuldade, sendo suporte e também oferecendo suporte. Às vezes nós vamos precisar do suporte e às vezes nós vamos oferecer esse suporte, né? E nós somos uma família, a gente tem que se lembrar disso. Eu fico com um certo medo, a gente está vivendo um momento estranho de distanciamento, mas eu fico com um certo medo que a gente esteja vivendo uma vida assim, muito superficial no que diz respeito ao relacionamento com os nossos irmãos. É lógico que você vai ter uma afinidade maior com algumas pessoas, uma afinidade menor com outras, né? Isso é normal, nós somos diferentes, tem gente que faz mais o seu estilo, que tem mais a ver com você, as coisas que gosta, que não gosta, o jeito de ser, ok, isso é normal. Mas nós precisamos ter relacionamentos profundos, cultivar esses relacionamentos de forma intencional, ligar, marcar de encontrar, orarmos juntos, estarmos juntos em comunhão. Isso é muito importante, porque às vezes nós vamos precisar de um suporte de pessoas que creem no mesmo Deus que nós. Às vezes nós vamos precisar ser suporte também para nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. E às vezes a pessoa se isola e às vezes fala, poxa, ninguém me ajudou, mas às vezes a gente nem sabe, a gente vive tão distante que a gente nem sabe. Então, nós precisamos estar próximos, estar conversando uns com os outros, estar nos encontrando e termos, de fato, um relacionamento saudável entre nós. Nós somos uma família, a gente não pode esquecer disso. E, por fim, nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, sendo que o nosso foco deve ser em ter um estilo de vida de adoração a Deus. E como que a gente faz isso? A gente se submete a Deus em submissão e adoração. E quando o resultado não for o que nós esperamos, nós louvamos a Deus e nós reconhecemos que o mérito é sempre dele, quando ele fizer maravilhas em nossa vida. A própria Bíblia diz, quer comamos, quer vivamos ou morramos, né? Nós estamos com o Senhor. Então, a gente reconhece que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós queremos, mas nós nos submetemos em submissão, em adoração a Deus. E nós daremos todo o mérito a Ele, daremos graças a Ele, teremos um coração agradecido por todas as bênçãos e quando Ele nos livrar de situações humanamente impossíveis para nós. Mas quando também a gente não entender as coisas, a gente vai continuar sendo fiel, a gente vai continuar submisso à vontade de Deus. E que isso seja verdade, que isso seja a realidade na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que estamos juntos, muito obrigado pela meditação na Tua Palavra. Eu oro por cada um que está aqui, também por aqueles que não puderam comparecer por algum motivo. Pai, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos nos submeter em adoração, em submissão ao Senhor e à Tua vontade. Que nós possamos ser suporte uns para os outros e que nós possamos participar da vida uns dos outros. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus e que não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para o Senhor. E que nós possamos sempre que nós possamos recorrer ao Senhor nos momentos onde as situações são acima da nossa capacidade, são acima daquilo que a gente realmente consegue lidar. Muito obrigado porque nós temos o Senhor como nosso refúgio e nós temos uns aos outros também. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos viver isso, viver essa realidade com o Senhor e uns com os outros. Eu oro e peço isso por cada um aqui de nós, em nome de Jesus. Amém.